E a gente vai falar hoje bastante sobre o modo que Portugal vem lidando com o isolamento, as experiências que a Luzia tem observado, e ver se a gente consegue aproveitar, né, e fazer também uma troca sobre o que vem acontecendo aí na educação nos dois países. Bom, a Luzia, para quem não conhece, acho que bastante gente deve conhecer também, porque muitas escolas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil estão em contato com ela, então muita gente já conhece. Mas a Luzia, ela dedica, né, a sua vida a promover a equidade e a inclusão na educação e na sociedade, né, Luzia? E a luta pelos direitos humanos começou no Brasil, quando era diretora de uma faculdade de educação, formando professores de origens mais pobres. A Luzia ela é doutora em educação, psicopedagoga e sociodramatista. Já eu vou perguntar o que uma sociodramatista faz, porque eu não conheço. E ela tem um realce para essas áreas de educação física e terapias expressivas, além da educação inclusiva. Trabalha bastante com essas áreas. E já rodou o mundo, é palestrante, formadora de professores em dezenas de países, como Finlândia, China, Cabo Verde, Argentina, Estados Unidos. Já rodou o mundo inteiro capacitando professores, então tem uma vasta experiência. Então, isso é só um resuminho, pessoal, porque daria para fazer uma live só falando do currículo da Luzia, de tantas coisas legais que ela já fez. Mas seja muito bem-vinda, é um prazer estar falando com você. E para começar, o que é uma sócia-dramatista, Luzia? Que eu fiquei curioso com esse título. Olha, eu vou pedir para quem está ouvindo a gente, e vou pedir para fazer o que eu vou fazer com o Tiago, tá bom? Tiago, queria que Opa! você olhasse para o lado e pegasse num objeto que para você simboliza. O que é que você veio fazer hoje aqui nessa live? Olha só. Deixa eu ver aqui um objeto aqui. Eu vou pegar uma coisa que eu gosto bastante. Eu vou pegar um post-it. O Isso. post-it, Olha, eu falo alguma coisa ou só seguro ele? fala. Por que você foi pegar um post-it? O post-it, para mim, me traz uma lembrança de ideias, de quando eu estou confuso com alguma coisa, quando eu quero descobrir algum caminho, ou tenho uma ideia nova, quero organizar um pensamento, quero estruturar o conhecimento. Os post-its ajudam muito, porque dá para colar na parede e fazer aqueles brainstormings, né? Então, acho que é o que pode talvez representar melhor aqui, que é tentar organizar o pensamento de tudo que está acontecendo aí nessa conversa. E se você pudesse escrever nesse post-it, essa live foi boa porque... O que é que você escreveria no post-it? Eu acho que eu escreveria porque eu consegui aprender pelo menos uma coisa nova. Eu acho que as conversas são ótimas quando a gente aprende alguma coisa, né? Então, isso é um exemplo sócio. A palavra sócio, né, vem de questões ou temas que são sociais. A expectativa da pessoa, por exemplo, pode ser um tema tratado. E drama significa ação. Então, em vez de eu te perguntar e você me falar o que é que você espera dessa live, eu peço para que você vá buscar um objeto, para que você dramatize, para que você represente de alguma forma. Uhum. Nesse caso, você representou através do post-it, você poderia ter representado através do seu corpo, podia ter feito um gesto com a mão que representasse o que é que você veio fazer nessa live. Por exemplo, Uhum. Interessante. o sociodrama é isso. O sociodrama, ele drama, ação, né? Ele pretende colocar em ação os temas que são de foro social, diferente do psicodrama, em que eu coloco em ação coisas que são íntimas, né? As coisas que não Uhum. são, que são da intimidade da pessoa, que estão dentro de um contexto terapêutico. O sociodrama está dentro de um contexto educacional, empresarial, comunitário, e todo ele trabalha com os métodos ativos, com ação. É isso que é o sociodrama. Muito bom, excelente. Eu achei muito legal porque você fez uma provocação, acho que todo mundo que está assistindo a gente fez também. Eu estou curioso, pessoal, pode colocar aqui nos comentários o que vocês pegaram de objeto para a gente ficar sabendo também. Teve alguém que falou que já pegou uma caneta, né? Mas eu achei curioso Exato. porque
provoca a gente a se expressar de uma forma não verbal, né? Que mexe um pouquinho, né? Com a forma de pensar, com a forma de representar o que a gente está sentindo, pensando, né? Muito bom. Exatamente. E aí a gente poderia aprofundar, Tiago, se a gente fosse aprofundar, eu poderia perguntar por que é que você foi pegar um post-it verde? Tinham outros post-its por aí? Tinha outros. E por que é que você foi pegar o verde? Não sei, eu acho que era o que estava no topo. Eu não pensei muito. Foi o que estava no topo dos post-its. Sei. Ok, pode ser uma resposta. Toda Uhum. resposta é verdadeira e válida. Aham. Entende? Tudo aquilo que a pessoa traz é respeitado porque é a verdade dela. Aham. Então não tem errado, entende? É um tipo de relação em que não existe um erro. Aham. Existe o sentido e o significado que a pessoa dá para a ação que ela fez. E a Muito partir bom. daí a gente pode desenvolver coisas. Por exemplo, quando eu te perguntei o que é que você escreveu no Aham. post-it, né? Por que é que essa live foi boa? Eu, na verdade, estou levantando as suas expectativas. Eu posso fazer isso com os alunos no começo do ano. Eu Aham. posso dizer para os alunos preencher uma frase dizendo assim: esta disciplina foi boa porque, ou este curso foi bom porque essa palestra. Eu tô, é, chama projeção para o futuro, é uma das técnicas do sociodrama, né? Eu posso Certo. projetar para o futuro, e ao projetar para o futuro, eu levanto as expectativas que o meu aluno tem. E com essa brincadeira, às vezes, eu descubro coisas importantíssimas com o meu aluno. Eu posso descobrir, por exemplo, essa disciplina foi boa porque o professor olhou para mim. Essa Uhum. disciplina foi boa porque eu fiz amigos. Essa disciplina foi boa porque eu recebi sei lá, aqui em Portugal, na escola vai de 0 a 5, eu recebi um 3, ou eu tive 50, eu consegui ter mais de 50%. Eu consegui, foi boa porque o meu professor me elogiou pela primeira vez na vida. Uhum. E com Muito essa legal. coisa de divulgar, projetar para o futuro, eu posso descobrir coisas que, em Uhum. situações mais teóricas, menos de ação, porque isso é uma metodologia ativa, em situações de menos ação, fica mais difícil de eu descobrir algumas verdades do meu aluno. Moreno, que é o criador do Sim. psicodrama, do sociodrama, da terapia de grupo, dizia que o sociodrama é um método de investigação da verdade através da ação. Muito bom. Muito bom. Fura uma barreira, né? Quebra o gelo com o aluno e te dá É, um recurso muito legal para a aula, né? Acho sim. que, inclusive, para qualquer tipo de aula, inclusive as remotas, né? É uma super dinâmica aí. Já aprendi uma coisa aqui agora. Minha expectativa já tá legal, já foi suprida. Então, tchau, gente. Já foi boa a live, né? Tchau. Muito bom, muito bom. Já E posso ver. Luzia, como é que está sendo aí em Portugal? Como é que foi essa chegada do coronavírus? Como é que isso impactou a comunidade educacional e as pessoas? Como é que vocês lidaram com isso? Olha, Tiago, a gente não pode dourar a pílula ou dizer que correu tudo bem, né? Isso foi um tsunami no mundo todo. E foi um grande divisor de águas, sobretudo para os menos favorecidos, para os mais pobres, aumentou demasiadamente a desigualdade, né? O que era Uhum. desigual se tornou ainda mais desigual, portanto, aumentou ainda mais a distância entre as pessoas, entre os alunos. Para os alunos menos favorecidos, foi péssimo. Eu sempre faço um gráfico com a mão, dizendo assim, para o aluno que é mais favorecido e o aluno que é menos favorecido, né? Eu preciso depois fazer a tradução para os invisuais, mas eu estou com um dedo, fazendo uma linha com um dedo, e para a linha dos mais favorecidos, ele é assim, ele sem escola, ele com escola. Ele sem escola, ele com escola.
sem escola, com escola. E nessa linha, eu subo e desço o dedo só um pouquinho. São ondinhas que Para o aluno ondinhas menos pequenas, né? favorecido, ele é assim, sem escola, com escola. Sem escola, com escola. Sem escola, ou seja, a escola para quem é menos favorecido faz uma diferença brutal na vida dele. Uhum. Ou seja, a variação do meu dedo aqui desta vez foi uma variação muito mais alta. Eu subi muito mais o dedo à medida que eu fui traçando a linha. Uhum. E isso quer dizer que eu imagino que seja em todos os países, ou quase todos os países, sobretudo países populosos, países pobres, países em que as pessoas têm diferença do que é oferecido para a pessoa. Por exemplo, a Suécia, a Finlândia, países como esses, normalmente o Estado provê essas pessoas de todo tipo de recurso. Toda a gente tem internet em casa, toda a gente tem um computador em casa. Uhum. Mas para países onde existe a desigualdade, é o caso de Portugal e é o caso maior ainda do Brasil, essa Uhum. desigualdade foi avassaladora. Então não dá Sim. para dizer que não, que correu tudo bem. Agora, tendo corrido tudo mal, sendo uma situação inédita na vida de todo mundo, sendo uma situação limite e catastrófica, em que professores perderam alunos, em que professores não conseguiram contactar alunos durante esse tempo, em que professores não tiveram possibilidade de encontrar sequer alguns alunos, a minha visão é que Portugal já vinha dentro de um sistema de ensino flexível. Na legislação portuguesa, nesse momento, 25% do currículo é decidido pela escola, dependendo do contexto sociocultural em que a escola está, podendo chegar até 50% essa flexibilidade curricular. Portugal tem um trabalho de cidadania, uma disciplina, né, que foi criada, e que é um projeto que foi criado, um projeto de cidadania, que envolve todo um perfil de competências de todos os alunos, que deve ser desenvolvido ao longo da escolarização para a saída deste aluno da escolaridade obrigatória. Desde o primeiro ano, nós temos um perfil de quem é o aluno que eu quero que saia da escola aos 18 anos. E há competências aqui muito ligadas à questão ética, ligadas à questão da cidadania, desde coisas muito simples como pedir a palavra e esperar que lhe deem a palavra e você tomar a palavra e ouvir a palavra do outro. Desde entender que opiniões podem ser diferentes sem que isso seja um conflito. Coisas desse tipo. E a questão da inclusão também. 98,5% dos alunos com deficiência hoje estão nas escolas regulares em Portugal. Só Uhum. 1,5% dos alunos que têm o comprometimento mais severo é que são escolarizados em instituições ou que estão hospitalizados, mas mesmo os que estão hospitalizados têm escola. Uhum. Isso falando da educação que vinha acontecendo. Portugal, desde de 25 de abril de 74, que foi quando os militares tomaram o poder para devolver a ditadura, para derrubar a ditadura e devolver a democracia na mão do povo, foram os militares que fizeram isso. Engraçado, não é? Os militares derrubaram a ditadura em Portugal e devolveram o poder para o povo. Desde 74, que a educação em Portugal tem desenvolvido pouquinho, mas todos os anos mais. Então, quando nós Uhum. vamos ver o gráfico do desenvolvimento da qualidade da educação em Portugal, esse desenvolvimento ele muda governo, muda ideia, muda isso, muda aquilo, mas o investimento na educação, ele sempre foi uma constante. E Uhum. Portugal estava, nesses últimos tempos, muito ligado a esta questão da flexibilização curricular, do perfil dos alunos, das competências, da autonomia do professor.
dizendo que a sala de aula não é o único lugar, o único espaço de aprendizagem, privilegiado de aprendizagem. A escola funciona em período integral, toda a escola pública. Aqui 95% das escolas são públicas. Né? Já é uma grande conquista, né, para diminuir, né, a desigualdade, porque o setor privado ele acaba provocando aquela disparidade enorme de recursos, né, de financiamento. Que no Brasil a gente tem escolas que custam 12 mil reais de mensalidade, tem escolas que custam 300 reais de mensalidade dentro das privadas, e tem todo o setor público com todas as suas disparidades também entre regiões, né? Ouvir que 95% das escolas são públicas já reforça nesse comprometimento com uma inclusão boa para todo mundo. Né? Porque qual é a questão da escola pública, né? E nesse caso de uma escola pública forte, que eu tenho essa leitura da escola pública em Portugal ser uma escola forte. Embora, se a gente for perguntar para os professores, muitos deles vão reclamar exatamente das mesmas coisas que os professores do Brasil reclamam. Exatamente das mesmas coisas. Mas a escala, na minha visão, que sou dos dois países, a escala é outra, porque o Brasil tem experiências espetaculares de escolas públicas. O único problema, Tiago, é que essas experiências espetaculares de escolas públicas ainda parecem como sendo uma exceção. Olha, eu conheço uma experiência de uma escola pública muito boa. Né? Eu conheço isso, eu conheço aquilo. Aqui não, aqui todas as escolas funcionam em período integral, 95% das escolas são públicas. E o que é que isso faz em termos de povo? Uma mulher, e aí nós vamos pensar aqui, é verdade que sobra para a mulher, né? Uma mulher que tem um filho em escola pública, pelo fato da escola funcionar o tempo inteiro, permite que essa mulher aceite um emprego menos precário. Para além disso, quando ela aceita, é uma bola de neve, né? Quando ela aceita um emprego menos precário, ela começa a poder também consumir mais cultura. Ela começa a conviver em espaços que puxam mais por ela. E como a gente sabe de resultados de investigação, a escolaridade e a cultura da mãe, mulher, influencia diretamente os resultados escolares dos filhos. Sim, perfeito, perfeito. E é aqui que eu digo que Portugal foi uma provocação, é claro que o título é uma provocação, né? Porque é que eu acho que Portugal estava preparado para a vinda desse confinamento. Um dos motivos é esse. Essas mães que agora estão com as crianças em casa, muitas delas tinham empregos menos precários porque o filho estava o tempo inteiro na escola. Elas próprias puderam investir na própria cultura, na própria escolarização. E agora, ao acompanhar os filhos, elas têm mais capacidade de superar o déficit que é brutal, o fato da criança não estar na escola. Isso não quer dizer que seja maravilhoso e que não tenha problema. Mas havia um sistema, todo um sistema educativo e cultural de fundo e já de longos anos que permitiu que talvez isso tenha acontecido. Porque tem que lembrar que isso que eu estou falando é da minha impressão. Nós ainda vamos ter que investigar isso. Nós ainda vamos ter que ter dados para isso. Não, mas é uma visão que, obviamente, faz bastante sentido. Você conversa com muita gente, está aí em contato com educação de vários países, observa, tem um olhar cuidadoso, né, como o pessoal já falou aqui no chat. E de fato, né, assim, você aponta uma coisa que eu acho que é muito importante, até para os educadores nesse momento, que se sentem muito pressionados. Né? Eu já vou perguntar, inclusive, sobre isso. Mas é uma coisa que traz uma visão que, assim, não vai ser uma solução mágica tirada da cartola que vai resolver os problemas de uma hora para outra. Você tem exemplos dos lugares que vêm trabalhando há anos, né? Como você falou, há décadas, mesmo que de forma lenta, um investimento constante numa melhoria que agora a gente está colhendo os frutos dessa melhoria, né? Vocês estão colhendo, eu digo a gente como sociedade humana, né? Mas
Agora que a gente está colhendo os frutos dessa melhoria no sistema para que as coisas fiquem visíveis. E aí, Luzia, já enganchando nesse tema, eu quero só reforçar aqui para o pessoal que acompanha a gente, isso é para ser uma conversa, pessoal. Então, se vocês tiverem perguntas para a Luzia, tiverem alguma colocação, podem colocar aqui no chat, que tem a Ana Lu, aqui do time do Voa Educação, que está sempre olhando as perguntas e ela vai passando aqui para mim no background. Então, assim, eu queria tocar agora nesse ponto exatamente. Por favor, olha, eu queria só pedir para as pessoas fazerem as perguntas que eu sei responder, tá bom? Obrigada, viu? Muito bom. Mas aí, essa daqui eu acho que está dentro do tema que a gente está falando, que é sobre os professores. Inclusive, essa semana a gente recebeu um contato no Instagram de uma professora, desabafando mesmo, assim, de caramba, é muita coisa, eu estou completamente sobrecarregada, é muita pressão de todos os lados, a cabeça vai ficando agitada, né? E os professores brasileiros foram muito impactados com essas novas demandas, novas tarefas, toda essa adaptação tecnológica, a pressão psicológica muito grande. E eu queria saber, assim, não sei se em Portugal foi exatamente isso que aconteceu, talvez em algum nível, né? Mas como é que foi isso e como é que você vê assim, o acolhimento desses professores que são tão importantes, principalmente nessa retomada escolar também, né? Como é que você vê esse tema? Olha, Tiago, assim, é claro que isso foi igual, né? Porque, vou dar o meu exemplo. Eu sou subdiretora do mestrado em Educação Especial da Universidade Lusófona, aqui em Lisboa. Eu vivo em Lisboa, aqui em Lisboa, e sou professora de vários cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação em outros lugares, mas também do Instituto Politécnico de Setúbal, onde tem uma escola superior de educação que forma professores em nível universitário, mais ou menos. Não é universitário, mas é porque aqui funciona de outra forma, mas é para ensino superior, para o brasileiro entender, né? Nos dois casos, quando nós fomos para o confinamento, nós tivemos 2 semanas imersos em cursos. E no meu caso, eu falo assim, ainda bem que eu já conhecia o Moodle, ainda bem que eu já conhecia isso, já conhecia o Kahoot, já conhecia isso, já conhecia aquilo. Porque muita gente teve que aprender em 2 semanas, né? Nas 2 faculdades onde eu dou aula, os professores todos tiveram que aprender em 2 semanas o que iam fazer na 3ª semana. Nós ainda tivemos 2 semanas de respiro, porque parou tudo, vamos respirar e vamos para para online, né? Vamos para o remoto, que não é a mesma coisa que ensino online. Nós tivemos uma resposta imediata, remota, dentro do que era possível. Bom, é claro que isso foi uma sobrecarga muito grande, porque uma coisa é dar aula online, outra coisa é fazer ensino remoto de emergência. Então, todo mundo foi fazer o que era possível. E há aqui muita confusão em relação a isso. Muita confusão em que sentido? Porque é que fica tão pesado para o professor, e quando o professor reclama que ficou pesado para ele, é porque ficou pesado para o aluno dele também. É que nós quisemos manter o ensino dos conteúdos escolares, e nós estamos terminando, também tem que levar outra coisa em consideração. A Portugal foi apanhado no 3º período do ano. Portugal tem 3 períodos, e Portugal foi apanhado no último período, ou seja, imagina que a gente tivesse, equivale a Portugal, ao Brasil ter sido apanhado na Covid em final de setembro. Aí tem setembro, outubro e novembro e acaba o ano. O nosso ano letivo acaba essa semana aqui em Portugal. Sim. Então nós somos apanhados no fim do ano letivo. Tá? Isso faz diferença. Isso faz diferença. Sim. Porque 2/3 do que era previsto ensinar já estava ensinado. Bom, qual é o equívoco aqui? É quando se vai para o ensino remoto e procura-se
ou dar novos conteúdos, ou dar os mesmos conteúdos, ou dar a mesma coisa, manter a mesma coisa. Porque não é a mesma coisa. Essa é uma situação passageira, essa é uma situação de emergência, essa é uma situação de calamidade. E muitos sistemas ou muitas escolas não entenderam isso. E obrigaram, sobretudo, aqui eu vou falar sobretudo as particulares, por conta de preservar que os pais não pedissem desconto, tentaram manter o aluno na frente do computador a mesma quantidade de horas que estaria dentro da sala de aula. Esses professores e essas crianças foram massacrados, e isso se passou aqui. Isso é um massacre, porque ninguém aguenta. A lógica do online é outra lógica. Nós estamos conversando faz meia hora, tem gente que já está bocejando, já foi para o banheiro, já voltou, foi na cozinha, comeu um salgadinho, está de volta. Graças a Deus que eu estou com o celular na mão, não está aparecendo minha imagem, eu estou só ouvindo que esses dois estão aqui falando. Não é? Agora, imagina sentar o aluno de segundo ano da escola, fazer ficar na frente do computador e ainda mandar mensagem para a mãe e para o pai, dizendo, olha, seu filho não está se comportando. Olha, ele não entregou a ficha não sei das quantas. Isso é um equívoco muito grande. Muito Qual grande. que é o certo? Assim, o que você tem visto de bom, assim, de exemplos que são bons trabalhos de educadores e de comunidades que conseguiram transformar esse momento, óbvio, com todas as suas limitações, mas num momento menos avassalador, né, para a saúde emocional. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo o meu exemplo de mãe. Eu tenho uma filha, né? Eu e o Davi, o meu marido, nós temos uma filha de 15 anos que está no 10º ano de uma escola pública aqui em Portugal. 10º ano aqui é o primeiro ano do médio. Aí, ela está no primeiro ano do médio. E ela foi apanhada, então, ela teve 2/3 presencial. E depois a gente entrou para o confinamento menos de uma semana depois do início do 3º período. Bom, da minha leitura, a escola dela agiu muito bem. A escola dela agiu muito bem. Para já, os professores todos estavam muito atentos com a parte emocional dos alunos. Como é que vocês estão? Eu ouvi os professores todos perguntando como é que vocês estão hoje, como é que está a família, como é que vocês estão se sentindo, o que é que vocês estão pensando da aula, como é que foi o nosso encontro, o que é que está sendo difícil, o que é que está sendo fácil. Então, havia um cuidado muito grande dos professores em relação à aprendizagem dos alunos, mas também à parte emocional. Depois, a escola decidiu dar muito menos horas de aula presencial por dia. Eles tinham 2 horas, às vezes 4, mas eram 2 horas de manhã e 2 horas à tarde, né? Blocos de 2 horas de aula, mas só. Eu acho que era um dia só que ela tinha aula de manhã à tarde. Nos outros dias, ela só tinha aula das 10 ao meio-dia. Ponto. E todas as tarefas, os trabalhos, o que tinham que fazer, trabalho de grupo, pesquisa, foi muito direcionado para trabalhar não síncrone, né? Em situação assíncrone, ou seja, em outros momentos o aluno tinha que trabalhar. Do meu entendimento, essa foi uma experiência muito lúcida, em relação tanto ao tempo possível de atenção de uma pessoa à frente de um computador, quanto em relação ao que é o online. Eu acho que essa foi uma experiência boa. Depois a escola envolveu os pais também. Pediu para os pais, por exemplo, os pais gravaram cada pai gravou, cada pai, ou pai e mãe junto, ou só pai ou só mãe, enfim, mas gravou um trecho dos Lusíadas. Mas tinha que usar, para gravar o trecho, tinha que usar boia, ou óculos, ou alguma coisa, chapéu, alguma coisa de gozação, e eles fizeram uma compilação disso. Então, aparecem os pais todos lendo os Lusíadas,
só que fazendo gozação, fazendo brincadeira. Aham. Havia muito contato dos professores direto com os pais, sobretudo para puxar as orelhas do filho. Olha, tem um trabalho que eu mandei, está lá na plataforma, está lá no Teams, na plataforma tal, que ele não entregou ainda. Uhum. Acho, da minha experiência, acho que a escola agiu com excelência e com lucidez. Uhum. Porque eu não acredito que imagina que esses alunos não tivessem tido aula nenhuma nesses 3 meses. Nenhuma, zero. Sim. O que Eu foi tenho uma certeza. realidade aqui para Eu muitas tenho escolas certeza. brasileiras, isso aconteceu. Disponibilizaram alguns conteúdos assíncronos para alunos que muitas vezes não tinham equipamento, né, como você estava falando no início da live, e muitos alunos aqui ficaram, não tenho o dado, né, a informação precisa, mas muita gente ficou sem o acesso à educação por todo esse tempo. Então, mas esses alunos, vamos ver, um aluno regular, um aluno médio, para um aluno médio, eu estou falando, não para todos, os alunos com maior dificuldade, isso é mais complicado. Mas para um Uhum. aluno médio, ninguém garante, aliás, eu tenho certeza que esse aluno vai chegar no ano que vem, vai passar de ano, e ele vai acompanhar o conteúdo do ano que vem. Isso vai acontecer com maior déficit, com menor déficit, isso não é o pior. Uhum. Sobretudo, se a escola trabalhar muito com outra coisa que Portugal já tinha, que eram as aprendizagens essenciais. Uhum. Portugal, durante muito tempo, para tentar melhorar a educação, achou que tinha que dar mais conteúdo. E chegou num momento em que se descobriu que o currículo de matemática do 7º ano era humanamente impossível de dar. Uhum. É só um exemplo. Porque a gente Sim. acha que ensinar bem é transmitir mais conteúdo. E não é Uhum. transmitir Uhum. menos, mas muito bem. Sim. E Então, assim, o que você estava destacando, né, no início do preparo das mães, né, de todo esse preparo que foi sendo viabilizado através da educação com um período maior, que possibilitou que a mãe pudesse buscar mais cultura e tem toda essa influência da mãe, isso foi essencial para esse relacionamento socioemocional, né, para esse desenvolvimento socioemocional, e acredito também aquelas escolas que puderam, né, fazer as aulas ao vivo, né? Porque também teve toda essa diferença do modelo síncrono para o modelo assíncrono, né? Das aulas ao vivo e das aulas que são conteúdos gravados. Então, isso certamente impactou bastante também. Outra coisa que impactou muito aqui foi na parte da educação infantil. Tiveram muitas. Aqui tem bastante escola privada no setor infantil, e já uhum. estão saindo algumas notícias e estudos de que tem muitas creches e escolas de ensino infantil realmente fechando, porque tem muitas privadas e não estão conseguindo se manter. Teve uma evasão muito grande, né, das famílias dessas escolas. Então, assim, como é que foi isso para Portugal? Como é que você vê até assim possibilidades da educação infantil trabalhar, né? Porque tem muitas famílias que veem a educação infantil até hoje como um hotel para a criança passar ali aquelas horas enquanto a família está trabalhando, né? Mas como é que você vê e como é que aconteceu isso aí em Portugal? Então, as escolas de educação infantil realmente é o momento mais complicado. Como é que você dá aula para criança pequena online? É. Né? O que aconteceu foi que muitas escolas deram suporte para os pais, deram apoio para os pais. E depois Portugal acho que agiu de uma forma brilhante em termos de colocar também em pouco tempo, Portugal colocou as aulas todas online, não, na televisão. Para além de Aham, estar online, foi criado aliás, foi criado não, num canal público português, aham, foram convidados professores que já trabalhavam
muito dentro dessa... Muita gente... A gente fala da Escola da Ponte porque muita gente conhece mais ou já ouviu falar da Escola da Ponte, né? Aliás, na quinta-feira, no YouTube, deixa eu fazer propaganda, na quinta-feira agora, hoje é terça, na quinta, no YouTube Vindas Educação, nós vamos ter uma conversa com as diretoras da Escola da Ponte, online, e as inscrições estão abertas pelo Simpla, quem quiser participar. Muito legal, muito bom. A gente vai divulgar no Instagram do Voa também, para quem tiver interesse, vai aparecer o link no Instagram do Voa para vocês em breve. Boa, obrigada. Então, escolas que trabalhavam já numa onda muito de flexibilização curricular foram convidadas e vieram na televisão, criaram um canal de televisão onde todos os dias tinham aulas e aulas defasadas de tal forma que as crianças que são irmãos, por exemplo, de tal forma que um irmão de uma idade pudesse assistir aula de manhã, depois no meio da manhã, à tarde. Então, até a organização foi feita de tal forma que todas as crianças pudessem ter os conteúdos do último período pela televisão. Mas a pergunta, isso para dizer sobre o que é que foi feito. Tanto que o nosso presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza, deu uma aula sobre cidadania nesse canal e está viralizado. O Brasil, se vocês forem procurar. Fiquei sabendo. Da República de Portugal da aula, ele deu uma aula de cidadania nesse canal, que esse canal foi criado mesmo para as escolas, né? Criados para escolas. Bom, em relação às pré-escolas, as pré-escolas foram as primeiras que retornaram às aulas aqui, que retornaram às atividades. E isso foi mesmo bastante complicado. O apoio foi dado para as mães e para as famílias, porque são as famílias. É como na intervenção precoce, que nós fazemos a intervenção precoce é feita basicamente com a família. Aqui também, muita da ação foi feita junto da família, para a família poder trabalhar. Houve canais de rádio, né, emissoras de rádio, que também fizeram coisas para crianças pequenas. E esse apoio foi, sobretudo, para as mães, então, e para os pais. A primeira possibilidade de retorno foi, então, da educação infantil, por vários motivos. Um deles é que a educação infantil, as crianças mais pequenas foram as que tiveram menos possibilidade de dar continuidade às suas aprendizagens, por um lado. A sua aprendizagem não, o seu desenvolvimento, né? As crianças pequenas desenvolvem-se, aprendem coisas, mas a gente está lá para ajudar a desenvolver. Mas o outro motivo desse retorno inicial e rápido, tanto quanto possível, da educação de infância, é porque a maioria dos pais dessas crianças está em idade completamente laboral. E isso também para poder fazer com que os pais pudessem voltar para os seus trabalhos presencial. Sim. Pessoal, podem mandar perguntas aqui no chat, nos comentários. As perguntas são muito bem-vindas. A gente, para quem está conhecendo o Voa Educação agora, nós somos uma startup aqui do Rio de Janeiro que ajuda, né, as escolas a avaliar e acompanhar o desenvolvimento socioemocional dos alunos. E eu sei que a Luzia também tem bastante experiência, até pela formação dela com esse tema. E, Luzia, como é que você vê assim, a abertura para se trabalhar esse tema das competências socioemocionais, para avaliar, para desenvolver, para fazer um trabalho com intencionalidade pedagógica nesse momento de aulas remotas dentro desse tema? O que você tem visto por aí? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se isso tem sido trabalhado aqui, se isso tem sido abordado entre os professores? Como tem sido, né, dentro desse cenário da educação remota, como vocês conseguiram introduzir esse tema, porque você estava justamente criticando, né, o foco muito grande no conteúdo. Isso já foi até discutido em outras lives aqui também. Acho que
é muito importante essa visão, muito boa essa visão. Ah, mas sempre tem, né, assim, diferentes faixas etárias e esse questionamento, né? Beleza, mas eu sou um professor de matemática, eu sou um professor de geografia, como que eu consigo trazer isso para o momento da minha aula remota? Uhum. Olha, eu não sei se eu consigo responder pelos professores ou pelo Uhum, geral. Eu talvez consiga responder um pouco em relação às políticas públicas. uhum. Talvez a minha resposta mais por Fique à aí. vontade. Beleza. Talvez a minha resposta vá mais por aí. Portugal tem um programa de escola sem bullying, para já Uhum. começando por assumir que toda escola tem bullying, porque a escola que acha que não tem bullying tá coitadinha, tá Então, cega, talvez né? seja que tenha mais, né? Exato, ficou cega, né? Não viu. Depois há muito programa de formação dos professores dentro das questões das competências emocionais. Eu acho que dentro dessas competências emocionais, Portugal ainda tem um grande caminho por fazer. Acho que Portugal, ao longo do tempo, investiu muito numa melhoria da escola ligado a conteúdo. Se você ouve, por exemplo, a reclamação dos alunos ou dos pais em relação à escola pública, a reclamação é: meu filho quase morre de estudar, meu filho tem muito dever de casa, meu filho tem muita aula, é muito puxado, o tal ano é muito difícil. A reclamação ela está ligada com a, a, a complexidade e a quantidade de conteúdos que se dá. E que eu, claramente, fico muito feliz que alguém reclame de uma escola pública por causa disso. O pior é se reclamar se a escola não dá aula, a escola não dá nada. Quer dizer, a primeira coisa que a escola tem que fazer é isso mesmo, é garantir o patrimônio da humanidade, que é o conhecimento. Uhum. Agora, acho que ainda falta um caminho a percorrer em relação às relações interpessoais, em relação às competências emocionais. E digo isso no sentido de que nós temos neste momento esse documento, que aliás eu sugiro para vocês, é só procurar no tio Google, procurar perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. De novo, Legal. perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. É um documento muito interessante, porque ele traz 10 áreas de competência que Portugal gostaria que esses alunos tivessem desenvolvido quando eles terminarem a escolarização obrigatória aos 18 anos. Legal. E Me aí, parece parecido, desculpa te interromper, me parece parecido, só fazer um parênteses, com o que a Base Nacional Comum Curricular aqui do Brasil propõe, né, com as a suas 10 BNCC, competências gerais. A BNCC, sim. sim, sim. Eu conheço pouco da BNCC atual, ela é recente, né, a BNCC. Sim, Recente, quer dizer, sim. relativamente recente. Ela vem sendo trabalhada desde a última Constituição brasileira e vem passando por transformações a cada governo. Mas ela foi sancionada, né, no governo passado e tem aí uma grande expectativa de investimento, de tempo, de esforço, de recurso, para que ela seja, como você estava falando, né, implantada em escala, que são as grandes questões brasileiras, né, se fazer coisas em escala. Mas ela traz essas 10 competências gerais, dentre elas cidadania, pensamento crítico, cultura digital, 10 competências para a vida, né, de certa forma. A gente vai colocar Exato. esse documento, pessoal, aqui depois no post da live, para vocês acessarem. Eu fiquei super curioso, já estou até com ele aqui no Google para depois dar uma olhada. Mas desculpa te interromper, Luz, era só fazer esse parênteses para conectar aqui com a nossa Não, é isso. realidade. Não, essas conexões são fundamentais. A gente tem que conectar as coisas, senão ficam sem sentido, né? E o que eu sinto, Tiago, é que há um percurso ainda a percorrer, já percorrido, muito já percorrido,
e ainda por percorrer em termos da formação do professor, em termos de formação emocional. E isso eu tenho visto acontecer bastante, por exemplo, na Escola Superior de Educação de Setúbal, onde eu dou aula, e aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, nos cursos de mestrado, porque aqui o professor só se forma em nível de mestrado, certo? A formação de professores, ele tem 3 anos de licenciatura, mas ele não pode dar aula, ele só pode dar aula quando ele faz o mestrado em pré-escola, ou mestrado em ensino da matemática. Certo. E nesse mestrado tem uma coisa muito interessante que chama carteira de competências. E na carteira de competências, o aluno cria, como se fosse uma disciplina que o aluno cria autonomamente o seu currículo, e esse currículo tem a ver com voluntariado que ele faça, tem a ver com ação na sociedade, tem a ver com ação educativa em lares de idosos, em participação em congressos. Então, existe, não só via carteira de competências, mas outras iniciativas da formação de professores, já muito ligada à questão emocional e à questão do desenvolvimento do ser humano enquanto ser humano integral. Mas o percurso é longo. Legal. O percurso é longo. Sim, sim. Muito legal essa perspectiva. Fiquei super curioso com esse documento para entender um pouco mais essas políticas públicas de Portugal. Só uma curiosidade, isso já existe há quanto tempo por aí? Esse documento, essa política pública está funcionando há quanto tempo? Olha, eu vou falar as últimas legislações que saíram em Portugal. Primeiro, eu acho que Portugal fez uma coisa muito legal. Portugal estava tentando, tem um vídeo muito legal que é de uma família tentando enfiar um sofá no porta-malas de um Fiat, de um carro pequenininho, um sofá enorme. E eles passam meia hora tentando enfiar o sofá lá. A minha leitura é que Portugal ficava tentando enfiar o sofá no carro e não cabia de jeito nenhum. Ou seja, ajeitava aqui, mudava uma lei dali, mudava um protocolo, mudava uma portaria, mudava um não sei o quê. Mas aquilo ficava uma coisa de retalhos. Portugal, às tantas, deu 2 passos atrás e falou, para tudo. Para tudo. Que cidadão eu quero? E em 2017, Portugal, então, depois de 1 ano de discussão pública deste documento, Portugal publica o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, 2017. Ou seja, esse é o cidadão que a gente quer. E depois, a legislação que foi publicada em 2018 decorreu deste perfil. Legal. E tudo tá junto, ou seja, todo o pacote... Já evoluíram um pouco de construindo em cima, né, dessa base, né, como a gente poderia chamar. Legal. Nós temos hoje uma das melhores legislações educacionais do mundo. Muito bom. Eu rezo para Deus que a gente chega um dia que a gente consiga colocar isso tudo em prática. Mas em termos de legislação... Tem que comprar um carro maior para enfiar o sofá, né? Né? Tem que comprar um caminhão. Luzia, a gente está se aproximando quase do tempo limite do Instagram, né? Que é de 1 hora de live. Mas tem aqui, o pessoal fez algumas perguntas. Eu queria só pincelar 2 perguntas que eu acho que são importantes. Teve uma pergunta aqui que foi a última que foi feita do Jade DM, perguntando se essa carteira está no documento. Eu vou pedir depois para a Luzia, pessoal, todos esses conteúdos e a gente vai colocar no nosso post para ficar acessível para vocês. Tem uma pergunta aqui que é da Paty Sueiro, que é uma pergunta que eu acho que é muito importante nesse momento, e talvez seja o momento de abrir isso para o final da live. Que, assim, vocês estão um pouco à frente do Brasil no sentido do tempo, do momento em que vocês saíram da pandemia e voltaram às aulas presenciais. E ela está perguntando aqui como que foi esse processo de retorno às aulas presenciais. Então, isso tem sido uma dúvida constante aqui entre o nosso público. Seria legal você falar um pouco das experiências, tanto da área, né, dessa parte da saúde, mas também da área educacional, de como está sendo esse processo. Que dicas você pode dar para a gente que está aí algumas semanas ou meses, né, talvez, atrás desse acontecimento?
Então, é muito polêmico e não tem uma resposta certa. O que Portugal fez foi retornar às aulas da pré-escola e retornar às aulas do segundo e terceiro ano do ensino médio, ou seja, do 11º e do 12º ano. Todas as outras não retornou. Terminou o ano à distância. As crianças pequenas voltaram às aulas, voltaram à escola, não às aulas, mas voltaram à escola, por conta de não serem população de risco, com muitas reticências, no sentido de que elas podem infectar os pais ou os avós ou outras pessoas. Muitos pais não levaram as crianças para a escola, deixaram as crianças em casa, então a pré-escola não voltou a 100%, por opção dos pais, mas ela foi... Só para ter uma ideia de proporção, assim, isso é uma questão realmente que a gente fica pensando, beleza, se o pessoal começar a liberar, as famílias vão se sentir seguras para deixar os filhos na escola. Eu não sei se você tem esse dado, que é sempre bom trabalhar com dado, mas se você não tiver, você tem mais ou menos uma noção, assim, já foi 5%, foi metade das famílias... Não, foi muito mais. Não, foi muito mais. Foi muito mais. Eu não vou chutar número, porque eu sou terrível com números de cabeça. E, portanto, eu não vou chutar um número para não errar, mas o número é maior. O número é grande. O número é grande. Nos primeiros dias, foi bem mais de 50%. Que não voltou. Que não voltou. Agora, neste momento, eu não sei como está, então eu prefiro não chutar número. Eu posso dar o link depois, eu posso ver a informação depois. Ótimo. E o mais polêmico foi que voltou presencial o segundo e o terceiro ano do médio, porque aqui em Portugal o acesso à universidade é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem, quem seleciona o aluno é a própria universidade. Aqui quem seleciona o aluno e que prepara o aluno é o ensino médio. E são os exames que o aluno faz nos 2 últimos anos do ensino médio que garantem uma parte significativa da entrada do aluno na universidade. Bacana. Vários questionamentos para conseguir fazer isso. Muitos alunos, sobretudo alunos eles próprios em risco, e alunos com familiares em risco, não voltaram para o presencial. Então, aqui já há desigualdade de novo, né? A desigualdade dos alunos que puderam e os que não puderam voltar. Depois, a segunda vaga de contaminações, sobretudo em Lisboa, na região de Lisboa. Lisboa teve que voltar atrás em algumas decisões sobre o desconfinamento, porque começou a ter de novo contaminação e, sobretudo, por parte de população mais nova. Sim. O que mostra que depois, nós estamos no verãozão aqui, né? Praia de então as praias estão fechadas, não, estão condicionadas, tem semáforo na porta das praias para limitar a entrada de quem não pode entrar. É verdade, tem sinal marca aqui, agora não pode entrar, tem que esperar abrir o sinal para poder entrar o próximo. Abre o sinal, vai lá, dá um mergulhinho, passa e vai outra pessoa. Muito bom. Muito bom. Pessoal, a gente está realmente se aproximando aqui aos últimos minutos da live, a gente vai ter que encerrar. Foi muito boa a conversa, vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu quero convidar todo mundo que assiste a gente aqui do nosso público brasileiro, né, de seguir o canal do Instagram aí, né, a página do perfil do Instagram do Vindas Educação, acho que é @VindasEducação, né, Luzia? E também o público que assiste a gente aí de Portugal fica convidado a seguir o nosso canal, que é Voa Educação. A gente faz um trabalho aqui com as competências socioemocionais. Então, queria te agradecer de novo, Luzia. Eu vou depois entrar em contato para pegar todos esses materiais e passar para o pessoal que nos assistiu, para que todo mundo tenha acesso a esses materiais que você citou. E queria te agradecer bastante por essa oportunidade de conversa. Tiago, fala para o povo de Portugal